Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Francisco. Ah, Vamos aguardar um minutinho aí a todos entrarem. O Gustavo está entrando, a Carol entrou. É um prazer recebê-los aí na primeira live de paternidade. E vamos aguardar uns 5 minutos só para o pessoal entrar. E nós já vamos iniciar aí também, aguardando o Guilherme, nosso convidado especial. Olá, Carol. Olá, Thales. Josiane, sejam bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui. Bom, ah, eu vou começar com a introdução aqui, para que a gente já possa começar esse bate-papo a respeito de, a respeito de paternidade, né? Então, primeiramente é uma alegria, né, estar aqui falando desse assunto. Para quem não me conhece, eu sou o Francisco, eu tenho 3 filhos atualmente. Aí o Gui está entrando. Tudo bem, Gui? Fala, Chico. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem? E você, como é que Então, tá? tudo ótimo. Então, como eu estava falando para o pessoal, Gui, estou dando uma introdução aqui no projeto. E como eu estava falando aí para vocês, esse projeto ele surgiu no meu coração aí há algum tempo e a gente começa hoje a tirar do papel e iniciar realmente esse projeto. Eu só queria primeiramente verificar se vocês estão todos ouvindo, se vocês puderem dar um positivo aí, só para ver se a conexão tá boa. A gente está se acostumando ainda com essas novas tecnologias aí, então é importante que vocês que estão online aí nos digam se vocês estão ouvindo bem e se não tem nenhum problema de conexão aí. O Sérgio está falando que está tudo bem, Graciane também, Cauana também, legal. Que bom. Então tá bom. Então, como eu estava falando, a gente inicia essas lives, esse início de projeto aí. É um projeto que surgiu no meu coração de convidar alguns pais para partilhar a paternidade, tanto as dificuldades, como as alegrias, como os desafios. E eu acredito muito que dentro desse contexto de paternidade, nós podemos, em meio a compartilhar muitas coisas, nós podemos crescer como pais. Então, a gente sabe que assim como a maternidade, a paternidade também é um desafio, e dentro de uma sociedade também que a paternidade também é um grande desafio, né, para a paternidade, muitas famílias crescendo sem essa imagem de pai, e a gente quer, através dessas lives, através também das experiências dos pais e também dos participantes dessas lives, crescemos como pai, crescemos nessa viagem incrível que é a paternidade, né? Eu falo que quando a gente é pai, quando a gente se forma como pai, a gente tem uma mudança completa de vida, né? Então as nossas prioridades, tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente vive, é uma experiência nova, então é super positivo. Então esse projeto, como eu estava explicando, é um projeto de lives, a gente vai ter bastante conteúdo também na página do Instagram, também o compartilhar de informações é importante, mas também o conhecimento, né? A gente criar uma forma de
de absorver o conhecimento de paternidade vai ser importante também para a gente nos tornarmos pais melhores. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aos que estão aí na live. Muito obrigado pela participação de todos. Eu queria agradecer também o Gui, o Guilherme. A gente tem uma amizade aí de mais de 15 anos. Eu estava fazendo uma conta aqui, é mais de 15 anos que a gente tem essa amizade. E é um prazer recebê-lo aqui nessa primeira live, Gui. E que você possa se apresentar aí também, Gui, para o pessoal te conhecer. Bom, obrigado, Chico, pelo convite, né? Essa amizade é desde 2004, né, irmão? 2004, 2003, por aí, né? Faz tempo, né? Bom, me chamo Guilherme, tenho 34 anos, né? Sou casado com a Larissa, já vamos fazer 5 anos de casado agora em setembro esse ano. E sou pai do Tobias, de 3 anos, da Maria Rafaela, de 2 anos, e do Matias, que está por vir. Tá chegando aí, Que tá no benção, forno. E com quantos meses que tá a Larissa? A Larissa, ela tá com 7 meses agora, cara. Tá 7 meses? previsto tá previsto para julho, né? Legal. O nascimento do Matias. Legal. Pode falar, Chico. Não, e dentro dessa sua realidade, né, de paternidade, você, quando você era jovem, né, na sua adolescência, você imaginava isso? Você tinha esse sonho? Como é que era isso? Sabe por que eu tô dando risada, né? Não, vou falar bem a verdade. Eu me despertei, né, pra vocação, vamos dizer assim, né, cara? Porque, tipo assim, acho que você sabe bem o que eu tô falando, né? Você me conheceu lá atrás do jeito que eu era, né? Você pôde ver com seus olhos do jeito que eu era e do jeito que eu mudei, né? E falar a verdade pra você, cara, dos meus 22 anos pra trás, eu não tinha muita perspectiva, né, cara? Eu queria curtição e bagunça e tudo aquilo que você sabe que eu vivia, né? Então eu tive um despertamento em certa fase da minha vida, onde eu fui, na verdade, aprendendo a me conhecer. Agora, falar que, enquanto eu era jovem, que eu tinha pensado nisso, e, na verdade, eu tinha medo disso, né? Porque eu era um moleque ainda, né? Então, não tinha amadurecido o suficiente para isso. E a mudança e o tempo foi gerando isso dentro de mim, né, cara? Essa necessidade de querer responder a um chamado, a uma vocação, né, todo um caminhar. Mas respondendo a sua pergunta, não, eu não pensava sobre paternidade, né? Eu até falo que a paternidade aconteceu para mim, né, cara, de uma forma melhor do que eu poderia pensar, né? E esse lance da paternidade é muito interessante, porque o pai não se torna pai a partir do momento da gravidez. Olha para você ver, não é a mesma coisa do que é para a mulher. A mulher, quando ela engravida, é um negócio muito louco, porque ela já se torna mãe naquele momento, né? Naquele momento ela já se torna. Naquele momento já começa a mudar tanta coisa na vida, né? Tipo, tive tanta dificuldade para lidar com a Larissa, porque eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Mas ela já estava se tornando mãe, né, cara? No momento já da gravidez. A gente não, a gente como pai, a gente vai se tornando pai, né? Com o tempo, após o nascimento. Até mesmo depois que nasce o filho, cara, ainda vai cair na ficha, né, cara? Você ainda não tá naquela, pô, né? Sou pai. Então a paternidade vai se transformando, né? Vai acontecendo, vamos dizer assim. A mulher não, a mulher é transformada de uma forma tremenda, né, cara? Tipo assim, não é só o corpo, né? É tudo, né, cara? Não é só o corpo, não é só, como diz, né, cara? Não é só
como é que fala? Os hormônios, não é só isso, cara. É a cabeça, né, cara? É a cabeça, é o amadurecimento, tudo acontece ali na hora, né? E a gente não, né? A gente vai de uma forma mais lenta, mais devagar, né, cara? Então, até eu entender mesmo a paternidade, demorou um pouquinho. Justamente por, antigamente, não deslumbrar, assim, entendeu? Eu tive muita dúvida na minha vocação. Acho que você sabe um pouco. Eu tive muita dúvida na minha vocação, até eu responder, né? A gente responde a vocação para Deus, mas eu tive muita dúvida daquilo que eu nasci para ser, né, cara? E foi um despertar, assim, a vocação para mim foi um despertar, né? Conheci a Larissa, a gente começou a namorar, a gente se conheceu na mesma realidade de vida, né? E foi rolando, do namoro virou um noivado, do noivado um casamento. Estamos aqui com 3 filhos. E é interessante o que você falou, né, da questão de quando o homem ele se torna pai, na verdade ele se torna pai é uma construção, né? A maturidade do homem ela é trabalhada muito porque ele não está sentindo nada, né? Ele apenas ele está com a pessoa, né? Os sentimentos, todas as emoções ali, o turbilhão de emoção na mulher que a gente sabe que acontece com a gravidez, ele está vendo, mas ele não está sentindo nada, né? Então, quando você, vamos voltar um pouquinho antes um pouco da gravidez, mas quando você soube que seria pai, como é que foi esse sentimento seu dentro de você, assim, você vendo a sua história de como foi, né? Daí conhecendo a sua esposa atualmente e quando ela veio com a notícia, como é que foi isso? Fala pra gente. Então, até engraçado, eu não tava conversando com a Larissa, eu tenho dificuldade, assim, de guardar algumas coisas, né, cara? Eu tenho uma memória bem ruim, né, cara? Então, graças a Deus, Deus me deu uma esposa com a memória boa. E eu fui perguntar pra ela, né? E conforme vai comentando, eu vou lembrando, né? E a gente tava conversando sobre o Tobias, né, cara? Que eu confundi o Tobias com o do Matias, né? Mas foi muito engraçado, porque a gente não estava esperando, né? A gente estava casado já há algum tempo, acho que alguns meses, e ela acordou cedo, foi fazer o exame de farmácia, né? E nisso ela fez o exame, esperou acordar e mostrou o exame para mim, né? Eu morava no outro lugar. Aí mostrou o exame para mim, sentamos na mesa lá, falei, caramba, cara, né? Dois pauzinhos, né? 2 pauzinhos. E na hora, né, o primeiro impacto para mim foi um pouco assustador. Caramba, vou ser pai, né? Mas pouco tempo antes de eu casar, um pouquinho antes de eu casar, eu já tinha um pouco esse questionamento sobre como era ser pai. Então, tipo assim, é que eu tive um processo na minha vida que eu dei um despertamento, deu um pulo, né, cara, de um ano para o outro, deu um pulo, assim, a partir de uma experiência que eu tive num retiro que eu fiz. E eu comecei a me questionar referente a isso, né, que foi que me ajudou bastante a responder a minha vocação, né? E quando eu vi o exame de farmácia, né, cara, aí passou um filme na minha cabeça, né, e Deus falou no meu coração, é isso, né, cara, é isso que eu sonho para você, porque no mesmo momento que veio os medos, né, veio um monte de questionamento, nossa, agora como é que vai ser e tal, mas também veio a alegria, né, cara, principalmente a alegria, de, de poder viver essa experiência de ser pai, né, cara? Que infelizmente, ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele é casado, e ele fala que ele não quer ser pai. E ali eu vou tentando e tal, conversar com o povo. Eu trocaria todas as experiências que eu tive antes, né? Pelos meus filhos, sabe, cara? Assim, eu trocaria tudo que eu vivi lá atrás por conta de cada filho que eu tenho, sabe? E as pessoas não sacam ainda o valor disso, sabe?
Então, tipo assim, do Tobias foi impactante pra mim, né, cara? Primogênito, né? Porque foi uma mistura de medo, de alegria, de felicidade, descoberta, né, cara? Esse questionamento, como que seria como pai, né, cara? Tipo, a gente não acerta em tudo, né, Chico? Eu errei bastante É, também, né? Erra bastante. Hoje a gente está tendo que corrigir um pouco a educação do Tobias, da Maria Rafaela também. Mas, respondendo a sua pergunta, foi um sentimento de alegria, primeiro, né? E preocupação, né, cara? O pai tem muito esse lado da preocupação, né, cara? E eu já tava já na ideia de ter que trabalhar mesmo, etc, tal, né, cara? Então só vinha na minha cabeça que ia ter que trabalhar mais, né? é. E cada, E essa cada filho. questão essa questão de Pode falar. preocupação, né? O homem, ele tem essa questão, né, de você ter que se doar mais, né, para aquilo que você deseja, né? Então, legal aí a sua experiência, né? E você comentou também que, assim, você tem alguns desafios aí com relação a lidar. A gente sabe que eu tenho três, você tem dois, vai ter três agora, né? E é a questão de lidar com a disciplina e o afeto, assim. Como que vocês conseguem trabalhar assim, você e a sua esposa, nesse mediar de você tem que também é, dar uma disciplina para o seu filho, mas também tem que abraçar em alguns momentos, né? Então, a gente tem conversado muito sobre isso ultimamente, né? Até pelo rumo que a gente está tomando as coisas aqui em casa. E eu citei que a gente errou bastante, né? Com o Tobias, com a Maria Rafaela. Para ser claro aqui, o objetivo foi muita televisão, entendeu? Muita televisão. Nossa, cara. Tipo assim, se tiver gente aí que, que tem ou né, vai ter filho ou espera ter filho, eu já pondero, né, cara? Tipo assim, tomar muito cuidado com televisão. Porque a gente acha que não é nada, cara. Hoje assim, a gente tentando fazer algumas coisas com o Tobias, cara, é muito difícil ele focar a atenção dele, sabe? E a gente sabe que é por conta da televisão, sabe? A televisão é muito atrativa, é muito colorida, é muito chamativa, as musiquinhas, é muita coisa que faz mal para a criança, né? Acaba fazendo mal. E o que acontece sobre lidar com cada um, né? Eu, a Larissa, era de comunidade, né, cara? A gente aprendeu muito sobre temperamento lá, sabe? Então a gente tenta, assim, o máximo, né, a entender, né, que a Maria a Rafaela é uma pessoinha e o Tobias é outra pessoinha, né, cara? Então a gente tenta ver mais ou menos por conta de temperamento, né? O Tobias a gente estava na dúvida se ele era melancólico ou sanguíneo. A gente tá achando que ele é. E a Rafaela é colérica, né, cara? Tipo assim, com ela é outro tratamento, né, cara? Outra forma de lidar. Então é tipo assim, você que tem três, você sabe que cada um é um jeito, né, cara? Isso não significa que você ama um mais que o outro, né? Muito pelo O contrário, Gui, na verdade. Oi. só explica pra gente esses nomes aí que só para o pessoal também entender, colérica e o outro. Então, os temperamentos é um ramo dentro da psicologia, muito pequeno, muito pequeno. Ele se divide em quatro tipos, né? Onde tem o colérico, o fleumático, o sanguíneo e o melancólico, né? Eles se dividem nessas classes aí. E cada um tem seu temperamento, né, cara? E no estudo vai dizer que o temperamento é herdado dos avós e tal, né, cara? Enfim. E em cima disso tem os seus pontos de qualidade e seus pontos de defeito, vamos dizer assim, entendeu? Ou seja, vai ter alguns pontos que a criança vai ter mais dificuldade de se desenvolver ou lidar com situações, etc. Tal. E isso tudo o temperamento ajuda a entender, a como lidar com cada criança, ou cada pessoa, né? Essa ideia é da pessoa. Mas a criança já nasce com temperamento. É diferente da personalidade, do caráter. Né? A personalidade ela vai sendo formada com o tempo
E o caráter da criança também vai sendo formado com o tempo. O temperamento não, o temperamento ela já nasce com ele, entendeu? Então o Tobias já nasceu já sanguíneo, melancólico, né? A gente está meio ainda discernindo o que ele é, né? A gente ainda não pegou ainda. Pra gente, ele era muito melancólico, né, cara? Mas ele tá se revelando um belo de um sanguíneo, sabe? E diante dessas histórias, né, de temperamento também, você vivenciou alguma história aí que você queira contar pra gente relacionada à paternidade? Então, as histórias que eu separei para falar, foi até que eu falei com ela disso, né, cara? Tipo, a gente tá vivendo essa experiência, né, cara, da paternidade, é um dia após dia. E graças a Deus, tipo assim, eu consigo ser o máximo presente aqui dentro de casa, sabe? E são muitas histórias, mas eu deixei para contar mais as descobertas de gravidez, né, cara? Porque Legal. cada uma é uma história. E porque assim, se for contar a história, eu comecei a lembrar de só coisas que marca, né? Que acaba sendo coisa ruim, vamos dizer assim. Por exemplo, tá lembrando aqui, né, cara, onde que dá o despertamento assim de paternidade em mim, que você pega e começa a agir, né, e vem o lance, não, eu sou pai, eu tenho que fazer, eu tenho que ir e tal, né? Esses dias o Tobias enfiou um feijão no nariz, sabe, cara? Ele brincando e tal, daqui a pouco ele chegou e falou feijão, e nem foi esses dias, foi um tempinho, não tava nem falando direito ainda, ele falou, feijão, 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 o que foi? Ele você enfiou o feijão no nariz? Da Maria ficou falando também, feijão, feijão, aí a gente foi ver que enfiado feijão no nariz, cara, entendeu? Aí na hora, tipo assim, eu não sou de pesquisar o Google, entendeu? Eu não sou de sair entrando no Google e pesquisando um monte de coisa, né? A Larissa era muito assim, ela mudou bastante, graças a Deus. Mas eu não sou, cara, só que na hora me deu um desespero, cara. E eu peguei, entrei no Google e comecei a pesquisar, cara. E eu comecei a ver os perigos que poderia dar. Eu nem terminei de ler, cara. Na hora que eu vi que poderia dar merda mesmo, né? Desculpa, perdão a palavra. Eu já peguei, fechei o celular, já falei pra lá de chamar o Uber, chamei o Uber já e corremos com ele pra cima e pra baixo, né? Então, tipo assim, as histórias que a gente tem, que eu separei, que eu tava separando, era coisa assim, entendeu? Coisa, ele tinha as infecções de urina, e é coisa que não tem jeito, a gente sofre, né, cara? E a gente tem que levar, né, cara? Ver os procedimentos, né, cara? Fazer e tal. Eu comecei a ver que eu só tava separando história ruim. O que eu falei pra Larissa, meu, cara, entendeu? Vamos Mas contar as notícias de gravidez, né, cara? Que é mais engraçado. E é mais interessante, né? Uma coisa que você partilhou comigo no WhatsApp, né, cara? Da dificuldade dos homens falar sobre seus sentimentos, né? Isso que você estava falando, né? sim. Foi isso que você partilhou comigo, né, cara? E realmente, cara, tipo assim, a gente, né, nós homens temos muita dificuldade de partilhar do nosso sentimento com as pessoas, né? Falar dos nossos medos, dos nossos anseios, né, cara? E eu acho que seria mais interessante falar do sentimento, né, cara? O sentimento da alegria, da preocupação, do medo, né, cara? Porque todo mundo tem, cara. E muitas vezes o cara tá ali, né, o machão tá ali querendo fazer de forte, mas ali dentro tá um turbilhão dentro dele, e esse turbilhão aí pode fazer um mal danado pra ele, né, cara? Porque ele pode reprimir um monte de sentimento ali, um monte de situação que depois vai descarregar no filho lá na frente, vai descarregar na esposa lá na frente, né? Isso daí vira uma bola de neve e isso não é legal, né, cara? Então, tipo assim, eu até vi um seriado, um documentário esses dias com a Larissa, dos Estados Unidos, de uma família que tinha 5 filhos, 5 gêmeas. Nasceu 5 gêmeas, Chico. Pensa, 5 Nossa gêmeas. Senhora. 5 menininhas, cara. E eles têm um reality num canal, num canal lá nos Estados Unidos lá. E o marido, e ela tava
Não, tava os 5 lá, não tava grávida, não. E o marido, ele tava passando por problema psicológico mesmo, sabe? Que tava reprimindo um monte de sentimento dentro dele, sabe? E a mulher não entendia o que estava acontecendo com ele, entendeu? Que ela via ele feliz, só que tinha momentos do dia que ele ficava ruim, ficava mal mesmo, sabe? E chegou o momento do programa lá, esse aí mesmo, Busby's mais 5, isso mesmo, isso mesmo. E chegou num momento lá à noite, lá, as crianças estavam dormindo, o cara estava no escritório lá trabalhando, dentro da casa dele mesmo, e a mulher foi lá conversar com ele. E ali ele despejou, falou o que estava acontecendo com ele, sabe, cara? Tipo, ela perguntou desde quando que ele estava trazendo aquilo, né, para dentro, com ele, né, carregando essa dor sozinho, né? E ele falou que era desde da gravidez das menininhas, sabe? Tipo assim, o cara carregou uma dor tremenda sozinha, de preocupação. Pensa, cara, pensa, 5 de uma vez. O cara deve ter pirado, né, cara? E eu acho interessante a gente falar sobre isso, sabe, cara? Das pessoas se abrir, falar, conversar mais, sabe? Eu acho interessante também. Durante Porque, um tempo assim, também. querendo ou não, né, a questão da sociedade em si, né, ela tem um homem como ali uma pessoa forte, que realmente ele não tem medo, não tem dor, né, mas a gente sabe que dentro dele tem um monte de sentimento ali, que, por exemplo, às vezes o homem ele tem preconceito com relação à terapia, com relação até mesmo a participar de algum grupo, com relação à espiritualidade dele. Ele tem esse preconceito, entendeu? E isso prejudica ele, porque ele não consegue dominar, às vezes, o sentimento dele. Às vezes a dor dele está tão grande que ele acaba descontando isso em pessoas que não tem nada a ver. E é um problema dele, não é um problema das pessoas que estão próximo dele. E quem sofre é as pessoas que estão dentro de casa, né? Exatamente. Então, eu mesmo, né, cara, que a Larissa teve, no Tobias, ela teve a depressão pós-parto, sabe? A do Tobias teve, da Maria Rafaela, não teve. Mas o Tobias teve e foi muito complicado aqui em casa, cara, entendeu? Foi muito complicado. Tanto é que eu e ela fomos procurar ajuda, sabe? Com psicólogo e tudo, sabe? Pra mim, cara, foi tão forte que eu tive que... o psicólogo me encaminhou ao psiquiatra, mano. Eu tive que tomar remédio pra ansiedade e depressão. Entendeu? Ó, pra você ver. Eu tomei durante, eu acho que 2 meses, entendeu? Aí abaixou minha ansiedade e tudo mais. Mas até lá, cara, a gente até descobriu o que estava acontecendo, entendeu? É o tipo de coisa que não se fala, as pessoas casam, as pessoas têm filhos, as pessoas passam por dificuldade, as pessoas passam por momentos que não sabem o que está acontecendo, que é uma mudança tremenda na vida do casal, né, cara? E o tempo passa, não se partilha, não se procura ajuda, quando vê, só restou ferida, entendeu? Porque isso gera muita ferida, né, cara? Então eu e a Larissa procurar ajuda, né, cara? Um profissional, tudo. A gente não conseguiu participar do que a gente participava antes. Eu paguei com a minha língua, né? Paguei com a minha língua mesmo. Eu falei bastante. Mas também, fulano sumiu. mas também assim, quando a gente começa a formar a nossa família, né? A gente acaba que as nossas prioridades também elas modificam um pouco, né? Se a gente continuasse a participar de tudo que a gente participava, a gente acaba não realizando a nossa missão, que é a nossa missão paterna, né? Acho que isso é bonito. E você falando, quando a gente estava conversando um pouco, você falando com relação a nossa vida ordinária, né? A nossa vida ordinária é a nossa paternidade. Então, o extraordinário é aquilo que a gente vive um dia ou outro, tal, mas a nossa vida ordinária é aquilo que a gente é a nossa missão de ser pai, entendeu? E
às vezes acaba que saindo e fazendo outras coisas, mas a nossa base, a nossa estrutura é a nossa família. A coisa mais importante que a gente tem é a nossa família. Então, a doação de tempo para a nossa família é aquilo que é mais importante, né? O Glauber colocou uma pergunta aqui e vocês podem ir fazendo perguntas que a gente está com uma equipe aqui para auxiliar a gente para responder. A equipe é a Nath e as crianças que estão aqui. Mas pode continuar aí fazendo pergunta, tá? O Glauber, ele comentou como foi para a gente, quando a gente recebeu a notícia de gêmeos, né? Então, a gente tinha o Samuel, e daí veio a Catarina e o Bernardo, né? Na verdade, quando a gente ficou sabendo dentro lá do hospital, né? Quando a gente estava fazendo o exame e viu 2 bolinhas lá, a gente ficou, nossa, a Nath ficou branca, né? Na maca. Achei que a Nath ia desmaiar. Mas foi uma grande notícia, mas uma grande preocupação, né? Porque a gente fica preocupado com o futuro, como é que a gente vai criar 3 filhos hoje em dia, tal. Mas eu acho que Deus provê sempre as coisas, entendeu? E eu acho que isso que a gente tem que acreditar, né? Mas foi uma notícia bem, bem complicada, mas graças a Deus foi tudo bem. Ô Gui, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Com relação a essa questão aí de... você falou que ia contar aí as outras histórias aí de como ficou sabendo que a sua esposa estava grávida. Então, da Maria Rafaela foi engraçado, né, cara? Porque assim, eu ia fazer a endoscopia no dia, sabe? Uhum. E ela tinha uma ressonância para fazer. E ela acabou desmarcando a ressonância, né? Ah, não, deixa eu contar do Tobias antes, irmão. Eu não contei do Tobias. Fala aí. Ela fez o exame de farmácia, a gente viu lá, ficamos olhando, né? Depois eu vou pular para da Maria rapidinho aqui. Aí, cara, a gente foi fazer o exame de sangue, né, cara? E sai. A gente foi lá no laboratório, tudo, né, cara? A gente veio aqui pra casa da mãe dela e ficamos esperando sair o exame, né, cara? A gente foi lá buscar tudo. Aí tinha que estar acima de 5 alguma coisa lá, o exame lá, sabe? Aí, tipo assim, daí ela pegou, abriu o exame, assim, viu a 1000 e não sei o que lá, né, cara? Que caramba. Pra tirar a prova, caramba, você tá muito grávida, né, cara? Até ficou a... Você não tá grávida, tá muito grávida. O Tobias foi isso daí. A Maria Rafaela foi o seguinte, irmão. Eu ia fazer endoscopia e ela tinha uma ressonância para fazer. E ela foi fazer o exame de... Não foi fazer a ressonância, né? E foi fazer o exame de sangue. Da Maria Rafaela eu fiquei sabendo, eu tava loucão. Sério? Porque eu fui fazer endoscopia, né, cara? Você tava... O meu irmão que ia comigo. Assim, começar a filmar meu filme aí, porque toda vez que eu vou fazer endoscopia, eu queimo meu filme. E a Larissa falou pra mim, eu tava loucão, né? Tava muito louco do exame da endoscopia. Mas depois, né? Depois passou tudo, aí foi uma alegria grande também, né? Mas o interessante da Maria Rafaela foi o seguinte, irmão, eu nunca imaginei eu ser pai de menina. Entendeu? E eu tinha muita dificuldade na minha vida, tanto é que foi um processo na minha vida, após os meus 22 anos, eu me relacionar com mulher, tá ligado? Eu tinha muita dificuldade de conversar com mulher, entendeu? Eu não tinha conversa com mulher, assim. Então isso daí foi um processo de Deus na minha vida, sabe? Eu ter uma conversa. Por quê? Porque até meus 22 anos eu só falava palavrão, cara. Então, de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. E não tinha conversa com nada, né, cara? Então, isso daí foi um processo na minha vida. Então, nunca me vi, assim, a partir do momento que comecei a me questionar como seria ser pai, né, depois da vida louca. Eu nunca me vi pai de mulher, né, cara? Tipo assim, engraçado, porque o nome do Tobias ia ser Tobias Rafael. A Larissa não queria nome composto.
Só que Tobias eu sempre tive certeza que ia ser Tobias. Entendeu? Ficou entre Tobias e Matias na época. Aí o que aconteceu? Não, beleza, não quer nome composto, então o próximo vai ser Rafael. Então beleza, fiquei com aquilo no meu coração e fomos embora, né? Não sei porquê, mas eu queria Rafael. Por causa da cura, né, cara? O anjo da cura. Aí, cara, a gente descobriu, aí, né, descobrimos que tava grávida e tal, aí uns 3, 4 meses lá, a gente foi fazer o exame pra ver o sexo, né? E deu lá que ia ser menina, né, cara? Nossa, na hora veio um monte de questionamento na minha cabeça, cara. Nossa, nunca imaginei ser pai de menina, né, cara? E é diferente, né, Chico? É muito diferente. É diferente. Muito diferente. O povo fala que não, mas é muito diferente. E ela ia nascer no mês de maio, e a gente é consagrado a Nossa Senhora, então não teve saída. Tinha que ser Maria Rafaela, né? Uhum. Mas o significado de Rafaela, sabe o que significa? Significa a cura do pai, cara. Acredita? Aí eu falei, tem que ser a Rafaela mesmo, cara. E realmente, cara, a Maria Rafaela pra mim é uma cura, né, cara? É uma cura constante, que todo dia eu vou aprendendo a lidar com ela. Erro bastante com ela, erro muito com ela, entendeu? Mas ela realmente é um presente de Deus pra mim e ela me ajuda nesse processo aí, sabe? Da minha cura, né, cara? É um processo, né? Processo que vai até o final aí. Mas é um grande presente. E com relação a ser pai de menina, né? A menina ela tem peculiaridades engraçadas, né? Até a Clara tá dizendo que ela conhece a minha filha, e ela tá dizendo que a Catarina é vida louca, né? Porque a Catarina, ela é assim, ela é muito agitada, sabe? E ela é a que mais fica de castigo e a que mais apanha, entendeu? Uns tapinha, né? Tem que dar às vezes. Mas ser pai de menina também é um grande desafio pra gente, né? Mas com relação a esse lance de você agora, como é que foi agora essa notícia do terceiro filho? Vocês já estavam esperando isso ou vocês já tinham achado que não que iam só ter 2 filhos? Como é que foi isso? O matismo, agora eu vou abrir um pouquinho da nossa vida hoje. Vou fugir um pouquinho do que talvez você queria live, assim, né? Pro lado da fé. Não, fica à vontade. O Matias foi uma conversão minha e da Larissa, sabe, cara? Foi uma conversão mesmo, né? Mais por parte da Larissa. A Larissa leu muito mais que eu sobre isso tudo. E eu fui me deixando convencer por ela, não só por vontade dela, porque realmente é assim, entendeu? E muitas pessoas vão falar que é loucura, mas é assim, né, cara? E ela teve esse despertamento, eu fui ver ela tendo esse despertamento, fui também me informando, né? Fui me envolvendo com isso, até que ambos estavam de acordo, entendeu? O Matias, a gente se abriu a vida, entendeu, irmão? A gente se abriu a vida, a gente... Na verdade, a gente nunca... Se a gente for parar para analisar, a gente nunca se fechou a vida, entendeu? A gente nunca usou nenhum método. Quando a gente tentou usar método, não funcionou também. Então, assim, a gente nunca tomou remédio, tomamos nada, cara. A gente nunca fez nada. A verdade foi essa. Na verdade, Deus já estava cuidando desde o início. A gente tinha nossas preocupações, tinha os nossos medos. Mas, na verdade, de alguma forma, Deus permitiu a gente viver já essa abertura à vida, né, cara? Somos cristãos, né, irmão? A gente comunga da mesma fé. A gente se reencontrou em Deus, né, Chico? E é um episódio que eu vou fazer um adendo aqui. Que eu sempre lembro. Eu lembrei que a Larissa esses dias, eu vou contar aqui só para o pessoal dar uma risada. Eu lembro que eu tinha a missão do Vento do Espírito lá, né, cara? E eu convidei um dia você para ir, né? Lá no Parque da Cidade. E você foi com a Nath lá, né? A gente tava lá, a gente fazia um momento de louvor, né, irmão?
E daí vocês chegaram, né, cara? E é até legal, porque vocês eram meio ripão, né? Aí no final vocês viraram pra mim assim, nossa, Gui, pô, meu, que legal essa energia aqui, essa energia boa. Mal sabia que era o Espírito Santo, né, irmão? É, é verdade. Eu tava nesse dia com a Larissa e só um adendo só. Enfim. E o Matias foi isso aí, cara. O Matias, a gente se abriu a vida, entendeu, irmão? A gente entendeu que, tipo assim, é Deus quem manda, entendeu? A Larissa vai parar de ter filho na hora que Deus quiser, entendeu? Se vier o quarto, o quinto, vai vir, entendeu? A gente está aberto a isso. Aí você vai falar, mas você tem condição? Não, não tem condição, irmão. Mas eu entendi algumas coisas só. Você falou da providência aí, né, cara? A gente aqui em casa vive muito a providência, cara. Se eu pegar a minha vida antes, lá na casa dos meus pais, a gente viveu muito a providência de Deus lá, sabe? E Deus realmente cuida, cara. Olha pra você ver, ó. Tô 5 anos com a Larissa casada aí, a gente tá com os 2 filhos e tal. Cara, nunca faltou uma lata de leite dentro da minha casa, entendeu? Como que eu vou falar que Deus não cuida? Ah, mas você já se revoltou? Eu já me revoltei com Deus já várias vezes, cara. Se a Larissa estivesse aqui, ela ia testemunhar isso. Já me revoltei várias vezes, várias e várias vezes, mas nenhuma das vezes que eu me revoltei, cara, Deus me desamparou. Na verdade, Deus sabia que era a minha humanidade gritando ali, minha dificuldade, o menino mimado, entendeu, cara? O menino que não amadureceu o suficiente ainda, entendeu? E foram essas experiências, cara, que fizeram com que eu fosse o pai que eu sou hoje, sabe? Não sou perfeito, irmão, não tô 100%. Não sou 100% pai exemplo, entendeu? Mas a nossa luta é essa, entendeu, irmão? É dia após dia. E o Matias foi isso daí, cara. A gente já estava aberto à vida. E veio no tempo de Deus, entendeu? Realmente no tempo de Deus, entendeu? E vai continuar vindo. Se tiver que vir mais, vai vir. A gente não vai se fechar para nada. E fala do MOB, né, cara? O método Billis, cara. A gente é muito mal instruído nos cursinhos de noivo que a gente faz, cara. Tipo assim, o MOB não é para prevenir o filho, cara, entendeu? O método Billis não é para prevenir o filho. O método Billis é para vocês passar por algum motivo, entendeu? Ou você está vivendo uma situação de pobreza extrema, né? Ou você está em pobreza extrema a ponto de não ter nada em casa, entendeu? Ou a sua esposa está com algum problema de saúde que não pode mais ter filho, entendeu? Esses são os motivos para praticar praticar o MOB e espaçar os filhos, né, cara? Até mesmo prevenir no sentido de risco de vida, né, cara? Mas fora isso, cara, eu e a Larissa é saudável, graças a Deus. E a gente está aberto à vida. O Matias foi essa primeira resposta para Deus consciente, entendeu? Foi a nossa resposta para Deus consciente, que sim, a gente está aberto à vida e que a gente vai honrar o que a gente disse no altar. Na hora lá, o padre não perguntou assim para mim, para Larissa. Vocês prometem educar os seus 3 filhos na fé? Não foi assim, né? Na hora o padre perguntou se a gente iria educar todos os filhos que Deus nos desse na fé. Então, quem sabe é Deus, né, cara? A gente não vai determinar. Então, quantos? Não sei, cara. Entra aí em oração profunda e questiona Deus por mim. Então, o Matias foi isso daí. Na verdade, foi uma alegria, lógico, né? Como todos, é uma alegria. Os mesmos sentimentos de alegria, de medo, de preocupação, e agora como é que vai ser, né? Mas normal, irmão. Entendeu? As coisas têm acontecido, tem da ajuda, doação das pessoas, tudo, sabe? A gente ganhou um berço, a Lucélia tá aí, ó, a Lucélia foi medianeira do berço. E enfim, irmão, a gente acredita que a providência de Deus vai acontecendo dessa forma, sabe, cara? São situações, pessoas que aparecem, entendeu? Pessoas que Deus coloca na nossa vida, entendeu? Enfim, cara. Situações que melhoram, entendeu? Se for ver, sua história também foi assim, Chico.
Você saiu de baixo, no hotel, e olha onde você chegou hoje. Né? Vai falar que não foi um cuidado de Deus com você, olhando para a sua família, né, cara? Olhando para os seus filhos, olhando para as Sim. necessidades da sua casa, entendeu? Então, tipo assim, ou você acredita ou você não acredita, não tem meio termo, entendeu? Ou você tem fé ou você não tem fé, cara, entendeu? Não duvidando das pessoas. Tô falando de mim aqui. Então, ou eu acredito ou não acredito, entendeu? Eu acredito que Deus cuida ou não acredito. Eu e a Larissa escolheu acreditar, entendeu? E o Matias é essa resposta para Deus, sabe? O Matias é a resposta para Deus que dessa escolha consciente que a gente fez, sabe? Mais amadurecida, vamos dizer assim. Né? Sim. E estamos seguindo nessa luta. E é bonito de ver, né, uma pessoa, né, eu conheci você, a gente teve várias histórias antes e depois, né, mas eu acredito que a família, ela é onde floresce a vida, né, e isso que é mais bonito, né, florescer a vida e fazer com que, e o nosso exemplo é aquele que você falou, né, o exemplo, ela ele se passa na vida ordinária, né? Isso ficou muito marcado. E quando você fala de erros, né, equívocos, é até importante a gente falar disso, porque assim, nós estamos em construção, né? A gente não nasceu pai de 3, não nasceu pai de 2, não nasceu pai de 1, não nasceu pai de... às vezes, quem está nos ouvindo, né? A gente é formado como pai. Muitas vezes as pessoas têm receio de se tornarem pais e mães, né? Porque não sabe, às vezes claro, cada um é cada um, né? Cada um tem direito. O respeito, eu acho que domina todas as relações. Mas quando a gente, muitas vezes a gente acaba postergando uma coisa com relação ao medo, não, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter aquilo, preciso ter aquilo, e na verdade, só o fato da gente estar aberto e encarar realmente o novo, né, isso é bonito, né, encarar o novo, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Hoje eu posso estar empregado, amanhã eu posso não estar empregado, e hoje a nossa vida ela é feita de escolhas. Eu acho que a decisão, acho que é uma decisão de ser pai e mãe, entendeu? E sem olhar para as questões futuras, como a gente vai tratar, lidar e criar os filhos, né? Acho que isso é interessante a gente falar também. E eu queria deixar um espaço também, Gui, agora, você já falou um pouco aí da sua realidade bonita aí do Tobias, quando veio, né, a notícia, e eu queria deixar um espaço também para você falar um pouco desse projeto que vocês têm de fé aí, que vocês estão fazendo. Queria que você dissesse também os canais que as pessoas têm, caso elas queiram aí colaborar, então fique à vontade. Tá. Só respondendo o Tico aí, ó, acho que é o Tico, né? Isso. Ô Tico, eu acredito, cara, que é os erros que os mesmos pais cometem, entendeu? Eu erro com eles, cara, na correção, irmão, entendeu? Às vezes eu erro porque, assim, é a forma de falar, às vezes eu quero dar um castigo para quando é só trocar uma ideia, às vezes eu quero dar um puxão de orelha, entendeu? A gente evita o máximo bater, o máximo, entendeu? A gente evita o máximo, mas às vezes não tem jeito, às vezes é inevitável, entendeu? Que nem o Tobias. O Tobias teve fase de confrontar, entendeu? Né? A gente teve que aprender a lidar com esse jeito do Tobias. Pra você ver, tem 3 anos, cara, e já teve momentos de ele querer confrontar a gente, entendeu? A Maria Rafaela, pô, ela é difícil pra caramba, cara. Tipo, ela é colérica, quando ela não quer mesmo, e acabou. Só que com o Thiago, com o Tobias funciona de um jeito, com a Maria Rafaela funciona de outro. Se eu falar pro Tobias só come sua comida, ele não quer comer. Se eu falar assim para ele, eu vou mostrar a foto para você das crianças lá na África que não tem comida. Meu, ele entra num choque tremendo e ele come na hora. Entendeu? Agora, se eu falar para Maria Rafaela isso, ela fala que quer ver.
Quer ver, quer ver. Ela não pode ver um celular, quer ver, não interessa que. Então, tipo assim, os meus erros com eles, cara, é nisso daí, na paciência e na correção. Quando que é pra colocar de castigo, quando que é pra trocar uma ideia, quando que às vezes precisa dar uma palmada. E isso aí a Larissa me ajuda muito, entendeu, cara? Porque, nossa, ajuda muito mesmo. Se não fosse a Larissa, Nossa Senhora, entendeu? Vamos lá, então. Sobre o projeto, né, cara? Por conta da nossa decisão de ser aberto à vida, a Larissa, ela não pode fazer uma terceira cesárea. Porque se ela fazer uma terceira cesárea, uma quarta gravidez é muito arriscado para ela. Entendeu? Por conta de cortar, abrir, cortar, abrir, cortar, abrir, o útero ele vai afinando. A parede do útero vai afinando. E o que vai acontecer? Os médicos vai virar uma hora para mim ou para ela, vai falar, ou vocês fazem a cirurgia, né? A vasectomia ou a laqueadura, ou o próximo parto a Larissa vai correr risco de vida, né, cara? Então tá propício isso acontecer. Para não acontecer isso, a gente está lutando agora para ter um parto humanizado no Matias, né? O parto do Matias precisa ser um parto normal, justamente para a gente continuar aberto à vida, entendeu? Então a gente está lutando por isso daí. O projeto que a gente montou aqui é em cima de uma rifa, né, cara? A gente está fazendo uma rifa no valor de R$15 e a gente está sorteando aqui, são 3 prêmios, né, cara? Ou é um ensaio, é um ou outro, né? Ensaio fotográfico, ou 2 livros da Carita tem, né? Uma editora que a Larissa fez contato, que tem bastante livros voltados para maternidade, paternidade, na fé, etc. Ou o valor em dinheiro, de R$250. Daí a gente está fazendo a rifinha aqui. Aí quem quiser ajudar, procura eu ou a Larissa no perfil, no direct, né, ou pro WhatsApp. E o pagamento a gente está fazendo por transferência bancária, né? O projeto é esse daí. Para quê? Para pagar uma enfermeira obstetra, né? Na verdade, já tem a enfermeira obstetra, a Larissa já fez contato com ela. Ela deu até um desconto bom pra gente, mas mesmo assim é puxado, entendeu? Mesmo assim é pesado. Então a gente teve a ideia dessa rifa por conta de um perfil, um apostolado que a gente conheceu. A gente já conhecia há um tempo, na Ilion ainda, a gente já conheceu a menina. Ela cantou no nosso casamento, a Priscila. E ela deu ideia para a Larissa, falou que ia ajudar e realmente está ajudando na medida possível que consegue, né, através do... E esse é o plano, né, cara? O plano é ter um parto humanizado para a gente continuar aberto à vida. Entendeu? Aí tem um textinho no nosso feed lá, na fotinha, tudo, quem quiser saber mais. Tá o textinho mais exemplificado lá. Mas é isso aí. Esse é o projeto. Legal. Esse é o... Bom, Gui, então as pessoas que estiverem interessadas em colaborar aí também com o projeto, pode entrar no feed lá do Gui para dar uma olhada no projeto. E eu queria nesse momento aí, Gui, agradecer. O nosso papo tá muito bom, só que o Instagram aqui limita a gente a conversar só 1 hora, mas foi muito legal aí. A Clara, tá perguntando aqui se você vai fazer o parto na sua casa. Então, a ideia é não ser em casa. A ideia é a gente correr num hospital lá em Jacareí, que é o único hospital que faz o parto humanizado aqui na região, que é lá no Hospital São Francisco. Legal. Mas tudo pode acontecer, né? Pode ser que nasça Legal. Aqui em casa, mas esse ainda não é o plano. Legal. Então, eu queria te agradecer, Gui, por essa conversa, né? Foi muito, muito interessante aí tudo que você relatou da importância do pai, da presença do pai aí na condução da família, da mãe também, né? Mas eu queria aí deixar um recado para todos os participantes. A gente está com esse projeto aí de paternidade, a gente vai ter, em cada semana vai ter outros pais aqui que vão
falar das experiências, e a gente acredita muito que as experiências compartilhadas podem nos ajudar aí a ser melhores pais. Então, quero deixar o convite aí para a próxima live na próxima semana. A gente vai mandar o convite aí no nosso Instagram, no meu Instagram pessoal, que é o que eu estou utilizando aqui. Então, queria te agradecer, Gui. Muito bom. Obrigado aí mais uma vez pela sua presença. E é isso aí. Se quiser deixar um recado aí final, pode ser que aí a live caia, mas falando rapidinho aí, acho que a gente consegue tempo ainda para isso. Amém. Eu queria agradecer você pelo convite, né? Pedir desculpa se eu fugir algum momento aí do foco, do que você tinha programado. Pedir perdão e agradecer a todo mundo que participou. Foi uma alegria aí rever tanta gente aí que eu não fazia tempo que eu não via. E tamo junto. Dá um abraço aí na Nath, nas crianças. Deus abençoe a todos nós. Quem tá na live aí também. E conta comigo nesse projeto aí, viu, Chico? Tamo junto. O que eu puder Legal, fazer Gui. para Deus ajudar. abençoe. Deus abençoe também vocês aí. E em breve a gente vai estar junto novamente aí, tá bom? Show. Obrigado. Até logo. Tchau. Beijo. Não sei desligar, irmão. Fica aqui, eu acho. Encerra.